Mais uma aula então sobre ressonância, e hoje o tema é ressonância magnética de braço ou do braço. Bom, a estrutura anatômica, tá, de maior interesse nos exames de ressonância de braço é a região muscular, tá? Então os músculos aí do bíceps e do tríceps são muito importantes nesse tipo de exame, tá? Para avaliar algum tipo de ruptura, tá? Algum tipo de lesão muscular. Obviamente também a estrutura óssea ela é estudada, tá? Nos casos de algum tipo de tumor, tá bom? Fraturas aí por estresse que podem ocorrer na região, tá? Então, enfim, a região da ressonância para estudo do braço, tá? Vai incluir desde a região lá do teto, tá? A região superior da articulação do ombro aqui, nós vamos incluir toda essa estrutura, tá? Até a região do cotovelo, tá? A articulação do cotovelo, um pouco abaixo ali, na região da tuberosidade do rádio, tá? Bom, então algumas das patologias, como já citei ali, são fraturas, tá? Microfraturas, fraturas por estresse, tumores e lesões musculares. A utilização do meio de contraste nos exames do braço, tá? Elas vão ser mais indicadas, tá? Quando for a suspeita de algum tipo de tumor ou algum tipo de doença, tá? Inflamatória ou infecciosa. O posicionamento do paciente, então o paciente vai entrar, tá? Com a cabeça voltada para o scanner aqui, em decúbito dorsal. O laser ele vai ser centrado bem na diáfise humeral. Uma coisa que é muito importante aqui para o seu exame ficar bom. O paciente, a estrutura, né, como todas as estruturas que eu vou usar que eu vou estudar na ressonância, precisa estar o mais próximo, tá, do isocentro, da parte bem no centro da mesa aqui. Obviamente que o paciente dorsal eu não consigo colocar o braço aqui dependendo do porte do paciente, tá? Então uma dica algumas vezes eu vou ter que lateralizar o paciente um pouco aqui, deixar ele meio que obliquado, tá? A palma da mão voltada para cima, e colocar a bobina, tá? A bobina de corpo, tá? Em cima da região do braço, pode ser no sentido longitudinal aqui, tá? O importante é eu conseguir centrar essa estrutura no scanner, tá? Mais próximo do isocentro, e a bobina que eu preciso utilizar é uma bobina que se comunique juntamente com a mesa, tá bom? Então em equipamentos por exemplo, da Siemens, eu tenho que usar a bobina de corpo com a bobina Spiner, que é a da mesa. Existem algumas bobinas, né, como da Siemens, são as bobinas flex, tá? De 8 canais, e essas bobinas algumas vezes não são compatíveis com a Spiner, então você vai acionar a bobina da mesa e acaba perdendo o sinal da bobina de corpo aqui. Então o ideal é utilizar a bobina de corpo, tá? Em cima do braço, para que você possa ter um sinal tanto da região posterior quanto da região anterior do braço, ok? Então, colocar almofadas debaixo da perna do paciente, um travesseirinho aqui, tá? Um coxim abaixo do antebraço para ficar um pouquinho levemente inclinado, para tirar um pouquinho da tensão aqui da região do bíceps, tá? Para o paciente não ficar cansado, orientar ele a não se mover, não se mexer durante o exame, tá bom? Então colocar ali os protetor auricular, então fone de ouvido, e a campanha de emergência. Bom, as sequências básicas, tá bom? Então sempre, como eu tenho comentado aqui e ensinado, é que cada instituição tem o seu pacote de sequências, tá? Então aqui basicamente nós vamos rodar um localizador de 3 planos inicialmente, tá? O localizador ficou ruim, a gente repete ele reprogramando ele no plano que a gente quer.
Tendo bom localizador, o que eu vou fazer? Vou programar então um coronal T1, um coronal T2 steer ou T2 com saturação de gordura, o FAT7, sagital, tanto T2 steer ou com saturação de gordura, um axial T1 e um axial T2 com saturação de gordura, tá? Então, esses aqui são os pacotes básicos para fazer a ressonância do braço. Isso aqui é um estudo sem contraste. Injetou contraste, então eu vou adicionar um coronal T1, tá? Com saturação de gordura e um axial T1 com saturação de gordura. Dependendo do serviço, você pode fazer um coronal Dixon, tá? E um axial Dixon pós-contraste. Então, começando aqui, então, o primeiro localizador, tá? Rodei ali, de cara ficou esse localizador aqui perfeito, tá? Então tem quase toda a visão do braço aqui do paciente bem centrado aqui, tá? No isocentro, o máximo que pode ser que eu pude colocá-lo. Tem um sagital e eu tenho aqui um axial do braço, tá? Aqui então eu vou planejar, né, os meus cortes. Nessas imagens aqui eu posso planejar meus cortes axiais, tá? Nessas imagens aqui os cortes coronais, certo? E nessas imagens aqui os meus cortes sagitais. Bom, rodei então lá o meu localizador, tá? O primeiro eu quero melhorar ele, então eu posso puxar para baixo aqui e fazer um outro localizador, esse haste aqui, tá? O que eu posso fazer aqui? Eu vou girar o bloco, vou centrar, ele está com 400 aqui, eu posso colocar até 450, tá? É o máximo que eu consigo de um campo bom nesse equipamento da Siemens. Então abro o meu bloco aqui, tá? Um blocão, aí eu vou corrigir então aqui, tá? Então coronal, certo? Coronal, e aqui os cortes coronais do húmero. Aí eu vou ajustar então meu corte aqui sagital, certo? Vou jogar esse bloquinho para cá, vou ajeitar o sagital aqui também e vou ajeitar o sagital aqui, vou corrigir esse bloco para cá, tá? E aí eu vou rodar um outro localizador onde eu vou conseguir iniciar o planejamento do meu exame, tá? Então tem o meu localizador lá, eu vou fazer então o planejamento, tá? Do meu coronal steer. Então, eu pego a minha imagem aqui, sagital, tá? Imagem coronal, que é a imagem que eu quero realizar os exames. E aqui, o planejamento aqui do coronal. Então, nota que você vai ver dois blocos aqui, tá? Esse está roxinho e esse está amarelo. Eu preciso agrupar os dois aqui, manter eles no mesmo alinhamento. Para quê? Para que automaticamente a composição da imagem fique perfeita, sem degrau. Tá? Meu bloco não pode estar um para frente, um para trás. Então ele tem que estar alinhado aqui, aqui e aqui, bem sobreposto. Tá? Essa distância entre os blocos eu preciso manter, tá? Que é onde vai ter essa interpolação, essa sobreposição dessas imagens para poder fazer a minha imagem de composição, tá? Tanto com a parte superior como com a parte inferior do húmero. Aqui a banda de saturação, vou mantê-la nessa posição aqui em cima do tórax, tá? Para reduzir os movimentos respiratórios. Vou incluir no meu planejamento aqui, ó, tá? Imagem coronal, né? Então eu preciso incluir toda a região muscular do braço, tá? Parte branca, que é gordura, tá? Parte mais cinza, muscular, é o músculo, tá bom? O meu bloco, eu vou girar ele para que eu tenha essa imagem retinha, a imagem final, tá? Outro detalhe aqui, quando eu clico num bloco aqui, eu vou ter esse número de cortes. Quando eu clicar no outro aqui, talvez eu tenha um número diferente. Então, o número de cortes que eu tenho que ter nesse bloco aqui, quando eu clicar aqui, precisa ser igual, tá? Tudo tem que ser igual, menos a posição, obviamente, né? Porque um vai ser inferior e o outro superior. A mesma coisa, quando eu clico
no bloco de cima vai ficar amarelo e vai mudar então essa banda de saturação, porque é uma outra sequência. Porque serão duas aquisições dentro de um planejamento só. Tá? Então ele vai fazer primeiro a parte superior, ele vai habilitar uma outra sequência aqui, tá? 3.1, por exemplo, e vai somar no final as duas imagens, uma vista panorâmica do braço. Tá ok? Então eu tenho que incluir toda a parte muscular, planejar os meus cortes, tá? No coronal verdadeiro em ambos os planos aqui. Fica atento com a banda de saturação, tá? Um outro detalhe, posso fazer num bloco só? Sim, então dependendo do porte, do tamanho do paciente, você pode fazer num bloco só. O que você tem que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado por quê? Porque nas partes mais extremas aqui dos blocos, o que acontece? Pode ocorrer a perda de sinal e você perder a tua imagem aqui. Então em ossos longos, tá? Braço, antebraço, coxa e perna, nós utilizamos então 2 blocos para ter uma imagem final composta, tá? Compondo ali, juntando a parte superior com a parte inferior. Bom, planejamos então o coronal, tá? O de baixo ele vai copiar, se não copiar você vai seguir o mesmo passo que fizemos aqui, tá certo? Planejamento do sagital, mesma coisa, tá? Então eu vou pegar os meus 2 blocos, ó, tá bem rente às linhas aqui, certo? Nessa vista aqui, na imagem coronal, então meu bloco ele está englobando os cortes sagitais, tá? Desde aqui dessa margem lateral até essa margem aqui, um pouquinho mais até que essa margem medial aqui do braço, tá? Tô fazendo um corte sagital verdadeiro do húmero, tá? A banda de saturação ela está alinhada, angulada aqui, está paralela aqui, e está paralela aqui. Eu preciso corrigir ela nessas 2 janelas aqui, tá? No mínimo. Mais uma vez, a banda de saturação ela serve para quê? Para reduzir os efeitos, tá? Respiratórios aqui, tá bom? Então eu fiz aqui o alinhamento do bloco coronal, deixei essa interpolação, tá, onde vai sobrepor para ter uma imagem final, alinhei bem os blocos, perfeito. Então eu vou ter uma imagem de composição no plano sagital. Então fizemos ali o coronal, planejamos o sagital, perfeito. Então ficou então agora aqui o axial steer, tá? E o axial T1. Embora aqui esteja escrito só superior, tá? Ele vai ter também 2 blocos, que vai ser o superior e o inferior. Então aqui a gente pode, em qualquer momento, vir aqui e renomear isso aqui, axial steer, apago superior. Aqui também, apago superior, deixar só axial steer e axial T1. Ok? Então vamos lá. Então planejando aqui os blocos. Então o bloquinho amarelo aqui, então tá lá na margem inferior, já na região do cotovelo, tá? E o bloco superior, esse roxinho aqui, tá acima então da articulação aqui acromioclavicular. Então eu vou fazer cortes axiais verdadeiros, tá? Do braço, olha só, tá um bem ajustado com o outro. Tô usando aqui para você entender, ó, as bobinas de corpo, tá? Tá aqui a bobina de corpo e aqui a spinner, que é a bobina da mesa que eu estou usando juntamente com essa aqui, tá? A região superior, região inferior. Bom, aliguei então aqui um axial verdadeiro nesse plano sagital. No plano coronal também um axial verdadeiro. Perfeito, pessoal. Certinho. Posso colocar a banda de saturação? Posso inserir também, tá? Tanto aqui quanto aqui eu posso alinhar ela, tá bom? O bloco aqui eu não vou deixar uma interpolação, tá? Por quê? Porque o axial ele vai cortar as fatias aqui. Quando chegar aqui ele não precisa juntar aqui, ó. Deixa o bloco justo e aqui começa a segunda aquisição no planejamento axial, tá certo? Então aqui ele vai, embora seja superior, então ele tem esse bloco superior aqui e aqui o bloco inferior, tá? Roxinho superior, amarelo
é o inferior. Por que está amarelo? Por que está roxo? Porque o que está amarelo é o que eu estou ajustando, tá? E o que está roxo é o que eu não estou fazendo ajuste. Então eu trabalho separadamente um com o outro aqui. Obviamente que eu posso vir aqui em cima, tanto agrupar quanto desagrupar esses blocos aqui, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado essa aula bem rápida, tá? Do planejamento aí do braço, falando dos blocos, tá bom? Falando das sequências básicas, de uma passada bem rápida de como que é feito esse exame, tá? Uma aula bem prática, tá bom? Então na nossa próxima videoaula nós vamos ver então a programação já na máquina, como que a gente vai estar fazendo o exame do braço. Então muito obrigado, Deus abençoe e eu aguardo vocês aí na nossa próxima aula.